Meus, meus irmãos e irmãs dos dois lados da vida, boa tarde. Eu quero dizer o seguinte, só para descontrair no início, que a página de abertura, muito bem lida pela nossa irmã, o Homem Velho, não tem nada a ver com os pequenos esquecimentos que os velhos às vezes têm. Nós. Amigão, a gente pode brincar com os amigos e deve. A brincadeira é sempre boa quando ela é de coração. Bom, meus irmãos, o tema nosso de hoje, e daí a página escolhida para a leitura, é Espiritismo e Maturidade Espiritual. E aí, inicialmente, eu gostaria de só ratificar uma coisa que muitos de nós, provavelmente todos, têm uma noção clara, eu tentei objetivar, do que é a nossa doutrina espírita. Posteriormente, uma olhada no que é maturidade, conceitualmente falando, para então podermos fazer as relações com base em várias passagens do Evangelho e de outros, vamos dizer assim, de outros escritos que nós recorremos para tentar buscar essa relação. Por que essa relação? Antes mesmo de atualizar nossos conceitos sobre espiritismo, sobre maturidade espiritual. Porque uma das coisas, ou talvez a principal finalidade, que toda essa imensa quantidade de conteúdo, de informações, com base filosófica, científica e religiosa, que a doutrina nos traz, só tem um objetivo, é de nos ajudar a amadurecer quando espíritos em processo de evolução. Então, daí o termo maturidade. A maturidade espiritual, aqui, pretende apenas representar um processo mais amadurecido da nossa evolução espiritual. Utilizando como? Utilizando, na prática, aquilo que a doutrina nos traz. E eu gosto sempre de lembrar, porque eu não faço separação, estou hoje e há muito tempo, e no momento não tenho a mínima intenção de sair do caminho da doutrina espírita, mas já passei por outros caminhos e não dispenso a oportunidade de conhecer. Então, a gente vai conhecendo os diferentes caminhos e em todos os caminhos nós estamos cheios de pessoas sérias que conseguem enxergar o nosso processo de amadurecimento por, vamos dizer assim, pela maturidade que aquela linha doutrinária, que aquela linha religiosa pretende nos trazer. E o primeiro sinal de maturidade é abrir os braços e aceitar todos os caminhos que Jesus nos trouxe através de seus ensinamentos, porque Jesus não nos trouxe nenhuma religião específica. Quero lembrar, e eu gosto de lembrar isto, que Jesus não era espírita, mas também não era evangélico. Jesus não era umbandista, Jesus não era católico. E aí eu poderia falar de outras tantas denominações. Jesus só tinha uma religião, se é que podia dizer, porque ele não veio plantar nenhuma religião especificamente. Ele veio nos trazer as leis divinas, através das quais, conhecendo-as e respeitando-as, conviveríamos melhor com todos os nossos irmãos, todos, e com grande desafio, principalmente com aqueles que naquele momento se mostravam a partir do nosso olhar, que não quer dizer que seja correto, mas é o que cada um de nós tem, diferente de nós. E sem entrar mesmo ainda no tema, mas já entrando nas questões que o tema nos traz, gostaria de dizer o seguinte: nosso maior desafio é a convivência com nossos irmãos. Com alguns mais, com outros menos, na medida em que mais ou menos sejamos diferentes em relação a eles, ou olhamos para a vida com lentes diferentes. Esse óculos aqui, ele é muito bom, ele é um multifocal que custa uma fortuna essa lente. Fiquei todo empenhado a última vez que troquei. Mas
quando a minha esposa, que também tem problemas de vista, estigmatismo e miopia, similares aos meus, similares, não iguais, quando ela põe, ela vê tudo embaçado. Da mesma maneira que quando eu ponho os dela, eu não enxergo as coisas direito. Mas quando eu ponho os meus, eu vejo com bastante mais clareza, mas certamente não com toda a clareza tudo que está em torno de mim. Todas são lentes para buscar as mesmas coisas. A mesma coisa é assim. E a primeira coisa que nós temos que ver quando buscamos um óculos, né, que nos fazem os exames, aqueles vários exames, de maneira mais ou menos competente, dependendo de todo um quadro que também estamos ligados a, ninguém está onde está ao acaso, né? Quando nós fazemos aquele exame, vem várias coisas, né? E outras tantas ainda passam, às vezes, um pouco desapercebido. Quem usa óculos ou quem faz outros tantos exames sabem disso. Tanto é que quando você tira a prova dos 9, dependendo do exame que for, fazendo em outro local, às vezes, aparece uma nuance ou outra diferente. A mesma coisa tem a ver com esses caminhos. Então, qual era o caminho que Jesus nos trouxe para a nossa maturidade espiritual na convivência conosco e com nosso irmão? Conosco primeiro. Amai o próximo como a ti mesmo. Quem não aprende a amar a si mesmo, com todas as dificuldades e possibilidades do homem velho, o homem velho aí, na leitura, é o ser humano, né? Aquele ser humano de várias encarnações, de experiências, que vai juntando acertos e equívocos. E tem muita dificuldade em olhar para os equívocos, porque, no fundo, lá são as dores da alma. Um outro tema que eu gosto. Mas, então, o que o Espiritismo nos traz? O Espiritismo é uma doutrina filosófica, científica e religiosa, codificada por Allan Kardec, todos sabemos, no século XIX, que se baseia na crença de Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação e na comunicação com os espíritos. Seus princípios fundamentais incluem a ideia da evolução espiritual do ser humano, a lei de causa e efeito e o aprimoramento moral através do aprendizado com contínua e várias encarnações. Contínua não quer dizer que é uma seguida da outra, não. É seguida, mas não obrigatoriamente logo, né? Em progressivo processo de evolução de maturidade espiritual. E maturidade? A maioria de nós, eu estou falando de mim, hoje um pouco melhor, mas quando falava em maturidade, eu pensava logo numa pessoa velha etariamente, tipo hoje eu sou. Mas nós sabemos que temos pessoas etariamente, já com bastante anos nessa vida, e que são extremamente maturas ainda. E conhecemos até algumas pessoas etariamente novas, ou mais novas do que estas, que já são muito maturas. E sabemos pelo Espiritismo, né, que independentemente das nossas vivências nessa encarnação, nós temos uma herança de várias encarnações, e que somos espíritos diferentes, uns já mais amadurecidos espiritualmente, moralmente, ético-moralmente, e outros ainda um pouco menos experientes. O fato de eu ser pai dos meus filhos, dos 4, não quer dizer que obrigatoriamente eu seja mais maturo do que eles. Posso até nessa encarnação ter um pouco mais de vivência, mas conforme os anos vão passando, eu vejo que alguns deles já ultrapassaram coisas minhas e até tentam me orientar. Por enquanto, certamente daqui mais uns anos vão me dar ordens. E eu vou precisar delas, porque talvez já esteja numa situação de querer discutir com a realidade e não fazer concessões a ela. Então, maturidade, qual é o conceito que nós vamos usar? É um estado de desenvolvimento mental, emocional e comportamental.
de atitudes, que se manifesta através da responsabilidade, livre-arbítrio e responsabilidade. Quanto mais maduros somos, melhor utilizamos, mais responsavelmente, o direito que nos foi dado pelo Criador, o nosso livre-arbítrio, que, evidentemente, também, como responsabilidade, vamos ter que responder por todas as decisões que tomarmos. Mais maduros, a doutrina nos auxilia, certamente vamos tomar decisões mais amadurecidas espiritualmente falando, quer dizer, moralmente falando, né? Eticamente falando, e aí vamos ter menos problemas. Então, comportamental que se manifesta através da responsabilidade, do autoconhecimento, porque quem está com maturidade se autoconhece um pouco mais do que o outro que é imaturo, espiritualmente. Tem gente que já está com uma idade etária, idade de anos avançada, e continua achando que não tem problema nenhum, que todos os problemas são criados apenas pelos que estão em volta. Isso é uma imaturidade. Que acha que só ela tem razão. É outro tipo de maturidade. E por aí vai. Cada um vai pensando nas suas. Porque eu, quando falo, eu vou pensando nas minhas e quase tenho que sair da tribuna assim. Também a maturidade nos dá empatia, nos colocar no lugar do outro, sentir a dor do irmão, porque conhecemos as nossas e sabemos que se nós não somos perfeitos, por que o irmão o teria que ser? Nos dá a capacidade de lidar com as situações complexas de forma mais equilibrada. Os problemas vão aparecendo, a gente lida. Acerta sempre? Não, mas lida melhor com aquilo. Não cai toda hora em desânimo. Não se considera vítima da vida. Não acha que é igual aquele quadro humorístico do Chico Anísio, o Alberto Roberto da vida. Sabe tudo, conhece tudo. Nunca está errado. Manifestação orgulhosa da pretensão. Não é apenas uma questão a maturidade de idade, mas num processo de crescimento pessoal que envolve a autodisciplina e a serenidade. A pessoa madura se autodisciplina com mais facilidade do que uma que não o seja. Sabe se autocolocar nos limites necessários. Na saúde. Não vai esperar que alguém se distraia para correr, quando é diabético, atrás daquela cestinha de doce escondida. Quando eu falo certas coisas, eu olho e vou vendo pessoas que vão lembrando certas coisas. Alguém corre atrás daquela cestinha de doce, pelo que eu percebi. Eu também adoro doces. Ela pode ser vista como uma capacidade de tomar decisões ponderadas, equilibradas, harmonizadas. Compreender a si mesmo, compreender o homem velho, tudo que ainda está aqui dentro. Que os meus maiores problemas, eu antigamente pensava que estavam fora de mim. Hoje eu percebo que estão exatamente dentro de mim. Só aquele mundão de pessoinhas aqui, as covardes, as corajosas, as que gostam de esnobar, as que gostariam de ter mais do que têm, as que acham que estão sempre com a razão, elas estão aqui o tempo todo. Lembra daquela história antiga, com várias figuras, às vezes desenhadas diferentes, daquele xamanzinho que estava fazendo junto com outros representantes de outros caminhos religiosos. Eu já contei essa história uma vez aqui. E que eu gosto muito dela. E estavam falando, e no final os repórteres foram, né, conversar e chegaram para ele, um repórter daqueles que gosta de puxar o que ele acha que é fraqueza no outro, de expor, etc. E tal. Disse assim: xamã, você falou muito bem, mas me diga o seguinte, de uma maneira sintética, o que é o bem e o que é o mal? Aí o xamã deu um sorriso, entendeu logo quem estava à sua frente, uma pessoa imatura, querendo algum tipo de resultado bombástico, para talvez expô-lo, e disse assim: meu irmãozinho, para mim são como se fossem dois grandes cães
similares em força que brigam o tempo todo dentro de mim. Aí o repórter achou graça, achou aquilo tão simplório, né? Ele esperava alguma outra coisa, e ele disse assim: sei, qual é o que ganha? Aí ele disse assim: aquele que eu alimento mais. Somos nós, com o bem e o mal que existe dentro de nós, que ainda existe. Os pensamentos vêm. Se eu os alimentar e eles não forem positivos, estou indo numa direção. Se eu colocar limite neles, a direção é outra, e por aí vai. Então, isso, já temos essa ideia boa da maturidade. Então, eu queria que nós pensássemos em 3 questõezinhas. A primeira é o seguinte: que sentimentos, pensamentos e comportamentos podem ser exemplos de maturidade espiritual? Imagina que eu sou repórter e vocês são xamãs. Eu diria: meu amigo, minha amiga, diga aqui, dê um exemplo de sentimentos que demonstra maturidade. Aí agora um que demonstra maturidade. E agora um pensamento. E agora... Segunda questão para nós refletirmos enquanto eu estou falando. Que relações podemos estabelecer entre os comportamentos, sentimentos e pensamentos exemplificados, vamos falar em alguns, como indicadores de maturidade espiritual e os ensinamentos espíritas? São muitos. Todos os ensinamentos espíritas que eu ouvi até hoje, os que eu consegui aprender, porque eu ouvi muita coisa, mas só consegui aprender certamente um pedacinho, para aprender, no sentido cognitivo, para sentir, no sentido emocional, deixar que eles caiam e se enraizem no meu coração. E praticar, colocar em prática aquilo, certamente a relação, talvez bastante aqui, menos aqui, e talvez no meu dia a dia ainda muita coisa falta. Isso eu tenho certeza absoluta. E a terceira, mais provocativa. Em que exemplos de comportamentais, dentre os apresentados, precisa amadurecer como compromisso a partir, entre aspas, das dicas recebidas nos ensinamentos doutrinários espíritas? Vão pensando aí. Não vou dizer a quantidade dos que eu tenho que amadurecer, nem expô-los, porque estou ao microfone sendo provavelmente filmado. Então, vou guardar para mim um pouco, porque quem tem que fazer a mudança sou eu. E, evidentemente, eu que vou responder por essa responsabilidade. Então, vou pegar alguns pontos aqui que nos é indicado num texto sem autor definido, mas que eu achei muito interessante, estava perdido ao acaso, vão achar graça, debaixo de um vidro, numa mesa de um lugar que eu estava lanchando. Eu olhei aquilo, achei interessante, aí comecei a olhar, falei: isso, que texto bacana. Aí comecei a pegar algum deles. Olha só, maturidade espiritual é quando você para de tentar mudar os outros e se concentra em mudar a si mesmo. É um dos principais ensinamentos da doutrina, vem através da doutrina para nós. A nossa luta é contra nós mesmos. Os outros em volta, como já citei aqui uma vez, e Joana de Ângeles disse para Divaldo naquele filme sobre a vida dele, num determinado trecho lá no final, os problemas, os homens, os seres humanos, o mundo em si, só estão em volta de ti, Divaldo, só estão em volta de cada um de nós para nos fazer amadurecer. A luta da criatura humana não é sobre nada daquilo, é em relação a ela própria, como ela lida com aquilo tudo. Em resposta à questão 903 do Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais ressaltam a Kardec que, antes de censurar os outros pelas imperfeições, vede se não podemos dizer o mesmo de vós, empenhai-vos em ter qualidades opostas aos defeitos que criticais nos outros. Em uma palavra, fazei de maneira que não se possa aplicar a vós estas palavras constantes nos ensinamentos de Jesus. Vê um cisco no olho do seu vizinho e não vê a trave diante do seu.
Então, é um primeiro ponto importante de maturidade espiritual. Lembrei agora de um velhinho. Velhinho que eu conheci, já morreu há uns 30 anos, que um dia eu jovem, muito zangado e folgado, estava reclamando de uma coisa que houve lá aquelas coisas de rua, e jogando a culpa no outro, naquela briga. E ele falou, porque ele fez isso, porque ele me provocou. E ele disse assim, olha, quando alguém te chatear muito e desequilibrar, olha para ver se o que ele está fazendo não é uma coisa que você tem aí dentro de você e te incomoda tanto. E muitas vezes é o que eu tenho visto de lá para cá. Aí eu lembro do velhinho, naquela simplicidade dele. Por isso, a importância das respostas do Espírito Santo Agostinho às questões 919 e 919A do Livro dos Espíritos. No capítulo, lembram dessas questões? Lá na 919, número eu demoro muito para guardar. Quando Kardec disse assim para os espíritos, de que maneira prática podemos evitar, aliás, alcançar a felicidade e evitar os arrastamentos do mal? Pode ser que uma palavra ou outra minha memória tenha, minha idade também favorece, minha memória tenha falhado. Mas essa aqui, e eles responderam assim, fazei como já vos foi dito por um antigo sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Então, é a primeira coisa, se eu me conhecer, eu não vou entrar em ambientes onde eu sei que eu vou fragilizar, porque vai pegar vou ser tentado e não vou resistir. Eu sei o que eu devo evitar começar numa discussão, porque eu costumo me descontrolar. Eu sei que eu não posso fazer isso, porque se eu ver aquela garrafa, eu me entrego a ela de novo. E por aí vai. Então, conhece a ti mesmo. E na 919A, há um roteiro que Santo Agostinho dá para Kardec. Kardec insiste, mas como é que... Ele dá um roteirozinho de uma autoavaliação diária, mas não é o tema nosso hoje. Segunda sugestão de comportamento de maturidade espiritual. Maturidade espiritual é quando você aceita as pessoas como elas são. Eugênio custa... Fica difícil, que aquele meu chefe... Né? Que dificuldade quando aquele genro entra lá em casa. Aí, se eu fosse perguntar ao genro, ele diria assim, meu Deus, quando eu tenho que ir na casa da minha sogra... E se a gente for perguntar, de ambos os lados, as pessoas têm suas dificuldades. Mas aceitá-las nos ajuda a conviver de maneira melhor. E quem sabe, aquilo que nos incomodava tanto passa a ser uma nuance sem um significado que nos impeça de lidar com elas e elas conosco. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados que são misericordiosos, em seu item 18, que nos fala sobre a indulgência dentro das instruções dos Espíritos, nos é dito, caros amigos, sede severos convosco, indulgente com as fraquezas de outros. Esta é uma prática de santa caridade que pouco as pessoas observam. Todos têm más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos têm fardos mais ou menos pesados que devem ser postos de lado para a escalada da montanha do progresso moral e intelectual. E a convivência humana talvez seja a nossa principal montanha. E temos dificuldade porque levamos os fardos do orgulho, da rebeldia, da prepotência. É só olhar a mídia todo dia e ver por que essas coisas estão acontecendo e quantos estão caindo pelo orgulho, pela prepotência, pela vontade de poder, pela luxúria, pela corrupção de tão poucos. Mas vamos voltar ao Espiritismo. Maturidade espiritual, então, é quando você entende que todos estão certos em relação à sua própria perspectiva, ao óculos pelos quais vem a vida,
as lentes construídas pelas experiências pretéritas, pelas experiências dessa vida. Um dia, eu já talvez tenha falado aqui, porque são exemplos que mexem comigo e eu uso constantemente, que se aplicam a várias situações. Eu estava querendo saber de uma senhorinha bem velhinha, por que ela, bem velhinha, então imagine, eu sou velho, ela é bem mais velha do que eu. Então, por que todo ano, no dia do aniversário, a família queria fazer uma festa para ela, uma reunião, um acalento, e ela ficava tão revoltada, ela não queria festa de jeito nenhum. E já com uma idade que ia aos 94, um dia, eu lá fazendo uma oração, uma coisa na casa dela, ela disse para mim, lembra aquilo que o senhor vive me perguntando? Eu não lembrava, não sabia o que era. O quê? Por que eu não gosto de festa? É porque eu sou filha de 12 irmãos. Minha mãe não deixou, eu queria ser freira, não deixou entrar para o convênio para ajudar a cuidar dos meus irmãos, que eram a maioria homens, né? Mas uma coisa que me incomoda, que me lembra e me entristece, é que ela nunca conseguiu lembrar de um dos meus adversários. Vocês já imaginaram isso? A dor no coração dessa mulher? No livro Amai-vos uns aos outros, de Carlos de Bacelli, inspirado pelo irmão José, no texto 2, todos os homens nos é lembrado, é o título do texto, todos os homens. Não esperes encontrar em quem quer que seja a perfeição, que somente no Cristo hás de encontrar. Todos os homens, encarnados e desencarnados, se movimentam dentro de suas concepções relativas a respeito da vida, que com certeza, muitas e muitas vezes, haverão de se modificar. Acabei de ler, provavelmente não guardaram as palavras, mas não se preocupem não. Pense o seguinte, de hoje para trás, quantas vezes já tiveram mudanças em seus pensamentos sobre determinadas coisas? Pessoas, trabalho, vizinhança. Vão pensando. Eu olho para trás e vejo muitas. Esse é o aprendizado. Porque voltar eu não posso mais, porque muitas coisas eu faria diferente. E, graças à doutrina, tenho certeza que buscando fazer melhor. Embora também tenho certeza que não ia conseguir acertar em tudo. Continuando, não sonegues, pois, a ninguém sobre este ou aquele assunto o direito de alterar seus pontos de vista e de vivenciar experiências que os induzam à constatação dos seus próprios erros. Essa parte, quando eu estava escrevendo, eu disse assim, pô, mas que dificuldade eu achar. Como pai, achar que tenho certeza e, às vezes, impedir que um filho ou uma filha, já com uma idade de exercício de determinada coisa, esteja num caminho, eu ficar ponderando. Não é difícil, a gente não quer que eles errem, a gente acha que eles vão errar, mas é o caminho. A gente dá os nossos conselhos, mas eles têm direito à decisão. Claro, conforme a faixa etária está lá no início, a gente tem que botar os limites que acha adequado, né? Que às vezes a gente diz assim, o meu filho mais velho vai fazer 50 esse ano, o mais novo tem 19. Os mais velhos acham que eu sou frouxo com os mais novos. Eu me acho mais compreensivo, mudou a palavra só. Frouxura para compreensão, dou mais chance. Mas eu fico lembrando, aqui entre nós, que ele não está me ouvindo, essa gravação, gostaria que depois não contemplasse esse pedaço, fizesse uma edição da gravação. Eu fico dizendo, quantas vezes eu fui tão duro com ele em coisas que não precisava. A intenção era boa, mas a atitude não era amadurecida. Era só assim um manual DJSR, Manual de Justiça e Sinais de Respeito.
na época lá do Exército. A gente tem que pensar nisso. Então, não vamos sonegar a compreensão. Reforçando, então, um pouco mais. Podemos ainda recordar que nos é dito no item 16 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, para sermos severos conosco, diz o Evangelho, mas lembrando que pensemos que só aquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, em consequência, por vezes, desculpa as faltas que nós aqui de baixo censuramos e censura as faltas que daqui de baixo perdoamos. Um outro item de maturidade espiritual para a gente pensar. Maturidade espiritual é quando você aprende a deixar ir. Como é difícil deixar ir. Como é difícil desapegar de coisas, de bens, de pessoas, às vezes de coisas pequenininhas. Um dos maiores desafios humanos em nosso amadurecimento espiritual é aprendermos a arte de deixar ir, a arte do desapego. Num livro de extrema sabedoria espiritual, nos é dito, em estímulo ao nosso entendimento quanto à questão do desapego, o seguinte, eu vou ler o trecho do livro, depois eu vou citar o livro, eu bloqueei por um momento especificamente. Às vezes é preciso que o vento nos leve sobre a nossa vida, sobre a nossa encarnação, nos leve até determinado lugar para aí desempenharmos uma tarefa. A gente se esconde no corpo quente, no coração amoroso, e então renasce, vestido de carne, com roupa branca, preta ou amarela, bonita ou feia. Quando chega a hora e o vento sopra novamente, partimos, deixando a roupa usada e rumamos para onde a vida nos conduzir para viver outra experiência e outra encarnação. Por exemplo, em nossa viagem pelo mundo, só possuímos, na verdade, aquilo que doamos, que oferecemos à vida, o amor, as virtudes e o bom caráter. É o que a gente leva. Ficará para trás tudo aquilo que nos prende ao chão, à retaguarda. Somos todos espíritos imortais, filhos da vida, filhos de Deus. Coisas passageiras não fazem parte do que é eterno. E o que é eterno não pode ficar preso àquilo que é passageiro. Esse livro é Sabedoria de Preto Velho, é psicografado por Robson Pinheiro, sob a inspiração do pai João de Aruanda. Os caminhos não importam, a sabedoria está aonde Deus deseja que nós a percebamos. E ele é completamente ligado à nossa vida. Quando a gente deixa partir do nosso coração, não o abandono, mas aqueles que partem, porque é o momento deles, do descanso. E a gente, às vezes, fica agarrando eles aqui, egoisticamente. Por que me abandonaste? E aí a gente vê, quando está numa sala mediúnica, às vezes vem uma mãe aflita, que já está do outro lado, tinha que estar correndo atrás do seu momento de vida, descansando, aflita que o filho está aqui em sofrimento. Da mesma forma, estou pensando em situações, tá? Que eu já tenho... Você vê um filho que foi, às vezes, até fazer um monte de descuidos morais aqui, coisa, foi e está aflito, porque veio dizer para a mãe ficar calma, porque ele está recuperado e pedir a ela desculpa, perdão pelas questões. E aí a gente vê isso por aí, dos dois lados da vida. A doutrina nos facilita esse entendimento, que, na verdade, quando nós estamos lá, mais do que ajudando, somos veículos de ajuda, medianeiros. Mas como a gente aprende
Se a gente olhasse para aquelas situações e olhasse para a nossa vida, nossa maturidade espiritual teria grandes incentivos. Então, deixemos ir. A roupa usada, como vamos ter que deixar essa daqui. Tem horas que não dá mais para passar. A gente tem que sair com ela amarrotada mesmo, né? Vamos em frente. Outro ponto de maturidade espiritual. Maturidade espiritual é quando você é capaz de não ter expectativas em relação a um relacionamento e se doa pelo prazer de se doar. Todos os relacionamentos. A gente entra no trabalho novo, às vezes uma oportunidade, às vezes um que a gente até desejava muito, ou aquele que pintou quando a gente precisava, cheio de expectativas. A gente amplia muito. Aí quando chega lá e encontra uma coisa, outra que é um pouco diferente, já parece que aquilo não é tão bom como sempre, como a gente achava que era, e aquilo às vezes foi uma graça. A gente chega com vontade de comer e tem a graça de uma comida colocada na mesa. Aí a gente quer reclamar da expectativa de um bife, que é uma graça, está ao ponto. Ou estar mal passado, ou não está tão bem passado. Quando alguém ficou ali, às vezes, se matando para aquilo estar, e se matou para poder aquilo comprar. A gente vai para um relacionamento achando que o que está lá é o que a gente quer, ou acha que está. Quando alguma coisa sai diferente, parece que aquilo perdeu todo o valor. Aí cabe uma historinha aqui que veio na minha cabeça. Dois amigos se encontraram na antessala de um como é? Oh, meu Deus, fugiu. Aureli, você que tem a sua memória, me lembra? Num consultório psicológico. E se encontraram, aquela coisa toda, e um disse assim, e você como é que está? Depois de saber aquelas amenidades básicas, ele disse assim, e aí? E sua vida? Como é que está? Sua vida emocional. Ele disse assim, não encontrei ninguém ainda com quem pudesse me relacionar e fazer uma relação. O cara disse, como você? Você sempre foi considerado um fofo, uma pessoa que todo mundo queria. Ele disse, pois é, mas eu também queria uma mulher perfeita. Tive um relacionamento, não era o que eu esperava, tive outro, não era o que eu esperava. Aí ele foi falando, o cara disse, mas tu nunca encontrou? Ele disse, encontrei um dia. E aí, não ficou com ela? Ele disse, não, ela também estava procurando o homem perfeito. Por isso que eu nem pergunto nada à minha esposa. E todo dia eu elogio tudo. Ama pelo prazer de amar. O emprego, o que você tem, as pessoas com quem você se relaciona. Que amar é compreender. Não é querer ir para casa junto, obrigatoriamente. É compreender, é se relacionar, é dar o espaço de cada um ser como é. Ajuda pelo prazer de ajudar. Não ajude com a expectativa de que vai ser reconhecido. Ah, meu irmão, cada vez que te vejo eu me lembro de quando me salvaste daquela situação. Pô. Vive na dependência da gratidão alheia. Não, seja grato a ele por ter te ajudado a ajudar o irmão. Não é pouco comum que entremos em relacionamentos com expectativas em relação ao comportamento da outra pessoa ou das outras pessoas envolvidas. Quando o foco deve ser em nossa compromissada vontade e atitude no processo do interrelacionamento naquilo, no emprego, volto a dizer, na vizinhança, no apartamento. O cara está todo contente que está num apartamento novo. Aí, dá de cara com um vizinho ou uma vizinha que, às vezes, não está dentro da expectativa dele. Está na hora? Não, né? Não.
Pô, eu fiquei traumatizado agora. Até 6 horas. Hein? Você tem 18 horas. Ah, então tem tempo a beça. Vou amadurecer. A questão 937 do Livro dos Espíritos, dentro do capítulo 1, que trata das penalidades e prazeres terrenos, no subitem que trata da decepção, ingratidão e afeições destruídas, nos diz, quando Kardec pergunta, as decepções causadas pela ingratidão e a fragilidade na amizade também não são para o homem de coração uma fonte de amargura? E eles respondem. Em resposta, os Espíritos lhes dizem, sim, mas vos ensinamos a estimar os ingratos e amigos infiéis. Eles serão mais infelizes do que vós, no processo natural da lei de causa e efeito. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísmo encontrará mais cedo ou mais tarde corações egoístas. A ingratidão é uma prova para a persistência em fazer o bem e, levada em conta a atitude das partes envolvidas, mas nas avaliações superiores. Isso sempre eles estão ao nosso lado e reconhecendo. Mas eu tenho que fazer o bem pelo bem. Não importa quando, quanto e nem a quem. O importante é fazer o bem. Essa é a minha responsabilidade. É por essa que eu vou... E nunca vou poder chegar lá, mas ele fez isso. A questão é você. Lembra, Joana? Ele estava contigo para te ver se você tinha amadurecido espiritualmente ou não. Você fazia o bem esperando um resultado de volta. Outro ponto de maturidade espiritual para a gente pensar. Maturidade espiritual é quando você entende que o que você faz para a sua própria paz. Ainda na resposta à questão 937, já citada, no Livro dos Espíritos, em outro trecho nos é dito, pelos amigos espirituais, que o bem que fizeste seja a vossa recompensa neste mundo, e não vos preocupeis com o que dizem aqueles que o receberam. Então, bem pelo bem. Outro ponto de maturidade espiritual para a gente refletir. Maturidade espiritual é quando você para de provar para o mundo o quão inteligente você é. Quando eu leio isso daqui, eu fico envergonhado. Lembrando do número de trabalhos acadêmicos que eu preparei e chegavam nos congressos me sentindo. No capítulo 18, vício de prestígio, do livro Mereça Ser Feliz, psicografado por Vanderlei Oliveira, inspirado pelo espírito Hermâncio Dufour, nos é lembrado. Assim como existe a dependência química de tóxicos, existe a dependência psíquica da evidência e reconhecimento individual. Esse tipo de viciado é escravo da autoimagem, exacerbada, que faz de si mesmo, se acha. Caracteriza-se como uma manifestação orgulhosa da pretensão. E no mesmo livro, em seu capítulo 3, estudando o orgulho, nos é dito sobre o orgulho do saber, que é a negação do primeiro passo de uma reforma íntima consistente. Lembra daquele livro, Reforma Íntima Sem Martírio, da Hermâncio Dufour? Apresenta alguns passos. O primeiro deles é postura de eterno aprendiz. Nós aprendemos a toda hora com todo mundo. Eu digo, os meus mais jovens dizem coisas que eu digo, pô, como é que já sabe isso se eu até hoje não pensei? Né? Então, essa postura é a principal para que a gente amadureça espiritualmente, que a gente vai aceitando. E conforme a gente se abre, o que acontece lá? Eles conseguem chegar a nós, os que trabalham pela luz, cada vez nos ajudar mais a entender, a compreender, a amadurecer, a fazer o que a gente veio fazer aqui, que é evoluir. Postura de eterno aprendiz.
Lembrei de outra historinha, mas não dá para contar. Outro tema de maturidade espiritual, para a gente lembrar, é o seguinte: é quando você não busca a aprovação dos outros. É um peso você viver fazendo as coisas, tentando ser aprovado pelo outro. Lembram? Cada um é um, ele às vezes não consegue ver aquilo como você vê. E obrigatoriamente a aprovação que você deseja talvez não seja para ter naquele momento. Então esteja em paz com a sua consciência. O medo de rejeição leva muitos corações a alimentarem a complexa obsessão em relação à opinião alheia sobre seus feitos, exigindo devotada reeducação dos sentimentos para aqueles que assim pensam. Então, vamos lembrar disso e buscar fazer o melhor pelo melhor, né, que a doutrina nos ensina, mas não para sermos aprovados, porque a verdadeira aprovação será lá, diante das nossas consciências. E lembrem, quantas vezes pessoas aprovam coisas aqui que ele condena, e condenam coisas que ele aprova. Um amigo meu me ofereceu uma oportunidade maravilhosa, um dinheirão legal, há muitos anos atrás. Me levou para comer no Rei do Bacalhau, lá no Rio, na época, que era para me convencer e tudo. Ele disse assim: você sabe, ele tinha 4 empresas, mas tinha sido meu aluno na faculdade, mas já era um cara de sucesso, um empresarial. Ele disse assim: olha, eu te trouxe aqui porque você sempre foi assim um cara que eu admirei, tal. Eu queria que você tomasse conta dessa área para mim lá nas empresas. Aí eu olhei assim e disse: poxa, fico lisonjeado. Ainda mais comendo um bolinho de bacalhau do Rei do Bacalhau, que estava uma coisa deliciosa. Aí ele foi e disse assim: eu gostaria, eu só gostaria que você fizesse o seguinte, não fosse exageradamente honesto como você sempre se mostrou. Aí eu parei de comer o bolinho. Vai que tinha uma espinha ali, eu não estava vendo. Aí eu olhei para ele assim, aí ele disse assim: que você abrisse mão de alguns princípios, que às vezes na área dos negócios a gente tem que fazer concessões. Aí eu fiz algum tempo atrás, você lembra? Não sei se você lembra, eu fiz um curso uma vez, há um tempo atrás, sobre o Empreitec do Sebrae, e uma das coisas que eu mais discuti lá eram os que estavam tentando me convencer que eu tinha que, às vezes, fazer determinadas concessões quando fazia negócios. Eu acho que o que é certo, o que é errado. Eu posso errar sem saber que é errado, mas sabendo que é errado fazer concessão, seria cuspir no prato em que eu fui educado. E hoje a doutrina nos ensina a olhar para a gente com verdade. Outro ponto de maturidade espiritual, passando aqui por cima de alguns, é que maturidade espiritual é quando você está em paz consigo mesmo. Porque estando em relação ao que o princípio ensina, ético-moralmente em paz, você pode até estar errado, mas naquele momento é a tua maturidade e o teu compromisso com os ensinamentos do Cristo. E lembremos que Jesus podia ter mudado a história, e graças a Deus que ele não mudou, porque era um espírito amadurecido, sem outro rival nessa nossa estrutura, e lá na Pleiade superior. Muitas vezes, se ele tivesse feito concessões ao que os princípios divinos que ele veio nos ensinar e defender, e ele não fez, até o último momento, nem quando pediu perdão para aqueles que o estavam incorretamente sacrificando. Maturidade espiritual é quando você não chora quando faz palestra. Não, isso não está aqui, não. Isso foi um descuido meu, mas é que de vez em quando eu misturo as coisas. Maturidade espiritual é quando você é capaz de distinguir entre precisar e querer. Esta distinção, na verdade, é entre o necessário e o supérfluo. Está lá no Livro dos Espíritos, nas questões 715, 716 e 717, que nos lembra, e talvez seja uma das grandes coisas nesse mundo que nos faz sofrer, é que a gente mistura o que a gente realmente necessita com aquilo que a gente apenas, naquele momento, deseja. A gente consegue misturar tanto, a gente, seres humanos,
estou generalizando e estou passando das fronteiras nacionais, que a gente consegue tirar o necessário de muitos para alimentar o nosso supérfluo material, nosso supérfluo do egocentrismo, nosso supérfluo do orgulho, nosso supérfluo do egoísmo, nosso supérfluo da violência. Porque se aqueles que fazem muitos morrer para se mostrarem fortes, fizesse o que o meu professor de jiu-jitsu me ensinou uma vez. Quando aparecia alguém muito brabo lá, que achava que queria ser brabo para tentar mostrar aos outros, ele disse, olha, se você quiser, eu escolhe um aqui, eu te ponho dentro do quarto ali, eu fecho a porta. Quando vocês acabarem de decidir, eu aí abro a porta. Tenho certeza que essas figuras não durariam 1 minuto em lugar nenhum. São verdadeiros covardes, fazendo com que muitos morram em seu lugar, sacrificando muita gente, em contrário do Cristo, que a doutrina nos mostra que ele se auto-sacrificou por nós. Bom, e para terminar, e por último, você ganha maturidade espiritual quando você deixa de anexar felicidade às coisas materiais. Vive em paz com a sua consciência, fazendo o melhor que você pode, deixando que esse seu homem velho aprenda, curta, respeitando toda a história e trabalho de vida. Passei 5 minutos, não passei? Não, pode ir. É que eu não adquiri ainda maturidade espiritual quanto ao tempo. Eu ainda tenho uma certa... Hein? Ah, falta 5? Ah, então, isso é um presente. O Espiritismo ensina que a vida terrena é um campo de provas e expiações e que a felicidade não está na ausência de dificuldades, mas na forma como lidamos com elas, mais maturamente ou menos maturamente. Embora não plena, a felicidade pode encontrar um roteiro seguro no Evangelho de Jesus. Então, lembremos disso, porque o Evangelho é um guia seguro de maturidade espiritual. E a gente, pouco a pouco, vai lendo e ouvindo. E não se preocupem quando se repetir muitas vezes. Ao contrário, se ocupem de entender por que é que aquilo se repete. Porque comigo já aconteceu várias vezes, de vez em quando ainda acontece, de uma página que eu já sei de cor se repetir. E eu vejo ali alguma coisa que eu ainda não tinha entendido ou compreendido. Dizem, eu acredito, que o conhecimento está todo plasmado. Não existe o passado, o futuro e o presente. Ele está todo plasmado. Você acende a ele, ao conhecimento, na medida em que você amadurece espiritualmente. Então, obrigado pela oportunidade de refletir, de lembrar do Cristo e que possamos trabalhar em cima das nossas questões de maturidade. Boa noite, Pedro.